Tá. Eu sei que o próximo vídeo que eu ia gravar ia ser o do Flash. Mas tem uma coisa que eu já queria comentar com vocês há muito tempo e que estudia pra trás eu relembrei. Sabe, eu gosto muito de vídeo de animação de personagem caindo na porrada. Personagem que nunca ia se encontrar brigando. Eu acho muito legal também que na maioria das vezes as lutas não é justa, né? Porque tipo, sei lá, SCP-682 contra Jiren. Mas como é uma animação, né, não é nada oficial, os animadores deixam a luta super equilibrada. Ou nerfa um personagem, ou buffa o outro, mas fica tudo equilibrado e é divertido assistir, sabe? Só que tem um personagem que eu aposto que alguns de vocês também sempre desanimam quando vê nessas animações, que é o Saitama. Então, tipo, porque nenhum personagem fica com real poder nessas animações, certo? Que sempre são nerfados e buffados, como eu falei. Só que o Saitama, ele fica com real poder dele, entre aspas, né? Ele fica com o poder que a fanbase deu pra ele, que é vencer todo mundo com soco. Aí sempre que ele aparece nessas animações, estraga as lutas, porque fica chato assistir, sabe? Até em animação que não tem nada a ver com ele aparece e derrota os caras com soco. E como é de costume falar no canal, um dos personagens que mais apanha pra ele é o coitado do Azulão. Here. Oh, shit! Mom, I wish I had. Eu sei que parece bobeira, até que é um pouco também, né? Só que entretenimento aqui não é nada muito sério. Mas imagina se o personagem que tu gosta, seu personagem favorito, finalmente aparece em uma animação que tu vai ver ele lutando com tudo contra outros personagens. Aí do nada ele perde pra um personagem muito mais fraco que ele. O próprio Saitama. Imagina, o Saitama aparece pra lutar com o Tanjiro corta a cabeça dele com uma espadada. Aí, ainda mais o Superman, né? O Superman é um personagem de HQ no geral, porque eles é mais desconhecido. O poder real deles é desconhecido. E isso quando não descaracteriza o personagem, tipo aquela animação lá do Hulk e Superman contra o Vegeta, eu gostei, tipo, de animação, sabe? Só que já desanimei total só de vendo os dois fugindo do Vegeta. Mó desrespeito com os fãs do personagem. Então, para descontrair um pouco essa raiva, né, que eu fico, porque eu gosto muito dos personagens, eu vou botar os dois personagens mais fortes da ficção, sim, os dois personagens mais fortes da ficção, para brigar contra um Bucha. Vou botar o Invencível do Careca e o famoso Solador do Superman para brigar com o Bucha, o inútil do Apocalipse. Vocês devem estar pensando, pô, mas aí nem luta tem, né? Só que eu vou dar uma pequena colher de chá pro Saitama e pro Garou. Eu vou tirar todos os status do Donsday. Eu vou deixar ele só com os três hacks principais dele. Que é adaptação, cópia. Sim, o Donsday copia as coisas também. As coisas são os poderes. E evolução. Então vai ser o Donsday com o mesmo nível de força do Saitama e do Garou. Com a cópia dele, a evolução dele e a adaptação dele. Então vamos ver quem vence. Já que todos eles vão ter as mesma escala, né, física, assim, poder destrutivo, velocidade e tal, status igualados, a palavra fugiu. Não vou precisar analisar os status deles, vão ser os três no nível do Saitama e do Garou, na verdade. Não, do Saitama, tá? Os três no nível do Saitama. Vamos upar o Garou. O que é centenas de vezes a velocidade da luz por aí e nível estrela a nível multisistema solar, porque nível multigaláxia você não pega nem fudendo. Nem se pegasse também não ia fazer diferença pro vídeo, porque
os três vão estar na mesma escala. Vamos analisar primeiro os hacks do Garou. O Garou, além de ser um ótimo artista marcial, lutar muito bem, né? Ele também tem um mimetismo. Antes mesmo de ele entrar na forma cósmica, ele já copiava as técnicas das artes marciais, do Bang e do Bomb. Eu esqueci o nome do cabo lá, mas ninguém liga pra ele também. As técnicas mais difíceis o Garou já copiava e adaptava elas. Aí quando ele virou a forma cósmica, ele ganhou conhecimento de todos os fluxos do universo e aprendeu a manifestar eles, ou seja, ele criou criou a radiação, criou um soco nuclear, ele refez uma explosão de raios gama e ele também aprendeu a copiar as pessoas, porque ele copiou o poder do Saitama. Mas essa cópia é limitada, porque quando o Saitama ficou muito mais forte que ele já ficou incapaz de copiar o Saitama. E também ele não conseguia voltar no tempo, porque ele falava que era difícil demais mesmo com o poder do God. Ele sabia como, mas ele não conseguia. Bom, agora é a vez do Saitama. Bom, ele tem tributos físicos sobre-humanos, né? Mas isso não vai ser de tanta importância, porque nesse vídeo todo mundo tem os mesmos atributos. Mas o que importa mesmo são os hacks dele. Que ele tem uma certa cópia, né? Que ele conseguiu aprender do Garou. O Garou teve que parar para ensinar ele, mas ele aprendeu. É a voltar no tempo, que é outro hacks dele, que ele controla as antipartículas, que é outro hacks, que é uma certa manipulação de antipartículas. Ele não copiou com perfeição, mas ele conseguiu repetir as técnicas que o Garou usou, só que sem os poderes. Por exemplo, o portal, ele fez o mesma coisa que o Garou fez, só que sem o portal, só pulando de velocidade mesmo. Mas isso não é tão bom quanto o que ele fez com a volta no tempo. Mas vamos falar. Ah, e a volta no tempo também tem uma certa manipulação da causalidade. Mas o principal hacks dele é a evolução exponencial que ele tem. Que ele estava pau a pau com o Garou. Pau a pau nem tanto, né? Ele tava uma vantagem com o Garou. Só que depois dele evoluir bastante, o Garou nem conseguiu mais copiar ele. E o Saitama brincou com o Garou. Acabou a luta com o tapa. E não, até agora a evolução do Saitama só se mostrou 3D. Ele não evolui para o 4D. E provavelmente no futuro ele vai conseguir pelo menos interagir com o 4D por causa do God. Mas nada indica que a evolução dele chega nesse nível. E não, Saitama não é um conceito, ele não derrota todo mundo com soco por ser um conceito, e ele não é um personagem comédia. Agora é a vez do Apocalipse. Bom, primeiro, o Apocalipse consegue se adaptar e evoluir durante a luta. Não, ele não precisa morrer para evoluir e se adaptar. O Apocalipse ele se adapta tanto ficando mais forte durante a luta, quanto se adaptando mesmo, adquirindo novas habilidades. Por exemplo, ele já se acostumou com interação não física. Uma vez o Superman tava gritando muito alto e tava dando um dano nele. Aí ele se adaptou para fechar os ouvidos dele e não ser afetado por som. Ou seja, ele se adapta e fica mais forte. A evolução dele é tão absurda que quando ele encontrou o Superman pela primeira vez, ele deu um soco no Superman e o Superman nem se mexeu, não sentiu nada. O soco foi dito que podia mexer uma montanha, mas foi dito por um personagem que não tem, como eu posso dizer, não podia saber a força do soco, né? Só que assim, essa pode ou não pode ser uma maneira do escritor mostrar o quão forte o soco era. Mas se você não quiser considerar a força do soco como essa, tudo bem. Mas o que importa é que um segundo depois o Apocalipse deu um chute no Superman. Foi o golpe mais forte que ele já levou na vida dele. Até o momento, claro, no pós-crise. Além de tudo isso, o Apocalipse também tem resistência a apagamento existencial,
absorção de energia e uma habilidade que ele tem que muita gente não sabe, mas é o mimetismo. Sim, o Apocalipse também pode copiar poderes. Inclusive, a cópia dele é até melhor que a do Garou em questão de complexidade. Por quê? Ele conseguiu copiar a visão de calor do Superman, que pode até moldar a realidade e destruir o inferno inteiro, que é uma dimensão superior na DC. E ele também já foi capaz de copiar telepatia, a telepatia do Superboy, que o Superboy ele é telepata, telepatia não, telecinese, né, confundi. E ele também já foi capaz de copiar o Cyborg e criar qualquer arma a partir do corpo dele e se fundir com a torre da Liga da Justiça. Não bastasse tudo isso, ele é incansável, regenera e não tem órgãos internos e nem mente para poder ser controlada. Então a luta seria o Saitama mais o Doomsday evoluindo e o Garou tentando copiar. Mas como a evolução do Doomsday é muito mais rápida, o Doomsday logo logo já estaria na frente dos dois. E o Garou não conseguiria acompanhar para copiar, porque o Garou não consegue copiar alguém muito mais forte que ele. Mesmo se ele conseguisse, o Doomsday logo logo já ultrapassaria. O Doomsday e o Saitama, né? Mas o Doomsday ainda mais. Então o Garou já seria eliminado logo de cara e sobraria Saitama e Doomsday. Só que o maior trunfo do Saitama, que é evoluir, o Doomsday evolui melhor ainda, se adapta e copia poderes ainda. Então, o vencedor, obviamente, é o Doomsday. Então, e eu tô falando do Doomsday estado larval ainda. Se fosse um Doomsday adulto evoluído, a luta seria mais desequilibrada ainda. Então, como vocês puderam ver, o Saitama e o Garou não vencem nem o Doomsday com status igualados. Então, nem vem me falar que o Saitama e o Garou vencem Superman, Flash, Doomsday, Dr. Manhattan, porque One Punch Man não tá no nível da DC. One Punch Man é uma obra muito boa, só que ela ainda não tem feitos para chegar perto dos pesos médios da DC. Nem de Dragon Ball, One Punch Man ainda não tá lá. Um dia, One Punch Man pode chegar, mas por enquanto não chega. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, comentem aí por quê. Se gostaram, dê o like. E é isso. Eu odeio todos vocês.